Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo, né, referente ao curso Python com Jupyter Notebook. E nesse vídeo aqui eu vou estar apresentando uma das funcionalidades mais interessantes que eu vi no Jupyter, né, na minha opinião, que é a escrita, né, em estilo LaTeX. Né? Para quem não conhece, né, o LaTeX, né, ele é uma linguagem, digamos assim, né, que a gente utiliza para estar digitando coisas voltadas para matemática e áreas, né, de exatas, onde você tem equações, né, tem matrizes, tabelas. Então isso facilita muito para a gente, porque a gente consegue fazer o que a gente chama de escrita linear. Ao invés de você ir lá no Word, clicar no botão, aparecer lá uma matriz, aqui você vai dar um comando para gerar aquele objeto, tá certo? Então aqui eu vou ter um textozinho, né, falando um pouquinho do LaTeX, né, e também mostrando como fazer. Eu vou ler ele aqui, né, para a gente se direcionar. Então, no Jupyter Notebook é possível escrever e renderizar fórmulas matemáticas e expressões em LaTeX, utilizando a funcionalidade de células Markdown. Lembre aí, vídeos passados aí na playlist, nós falamos que para inserir um texto, né, você cria uma célula apertando aqui no mais e você bota ela no formato Markdown. Aqui eu tenho vários formatos, né, dos quais eu basicamente só uso dois, que é o Code, né, para código, e o Markdown para texto, certo? O Markdown suporta a notação LaTeX, permitindo que você adicione equações matemáticas e símbolos complexos aos seus notebooks. Para escrever, aí aqui vem a parte importante, fórmulas matemáticas em LaTeX, no Jupyter Notebook, é possível utilizar a sintaxe LaTeX diretamente na célula Markdown. Para isso, basta colocar a fórmula entre dois cifrões, para incluí-la dentro do próprio texto, ou entre, né, cifrões duplos, né, dois de cada lado, para incluí-la numa linha separada e centralizada. Tá certo? Aí vamos pegar aqui uns exemplos para você entender o que eu estou falando. Às vezes você pode nunca não saber o que é o LaTeX, aí você vai entender o que é essa forma, né, de você estar escrevendo, né, expressões matemáticas. Então, ó, segue alguns exemplos. Aí aqui ele fala, clique duas vezes, né, na célula a seguir para ver, né, porque tem aquela questão, né, aqui a gente está vendo um objeto, mas muitas vezes ele não corresponde à digitação exatamente o que a gente está vendo. Um exemplo disso, essa parte aqui, ó. Pô, negócio desse jeito aqui, a visão da gente é essa visão final aqui, ó, ou seja, uma visão compilada, certo? Então, voltando aqui ao normal. Então, nesse caso aqui, ó, a fração x ao quadrado sobre x menos 2 não recebe entrada 2. Então, como é que eu fiz essa frase incluindo esse objeto aqui? Você deve olhar aqui para a tela e falar, mas no Word, professor, tinha lá um botãozinho inserir expressão matemática e você bota e aparece lá dois quadradinhos, você digita o x ao quadrado, digita o x menos 2 e aí pronto, um texto. Aqui não tem essa funcionalidade. Você vai ter aqui o quê? A fração aí, você abre o cifrão e aqui fecha, e aqui você tem o comando para colocar a fração, barra frac x ao quadrado, aí abre o coisa, 2, né? E aí você tem aqui o numerador e o denominador. Claro que aqui não é um curso de TEC, né? Eu tenho aí os primeiros passos em TEC, tem uma playlist no meu canal, quem quiser pode botar nos comentários aí perguntando, eu indico, mas você pode ver outros materiais também, tá certo? TEC é assim, você pega o TEC pronto de alguém, tipo o Jupyter aqui, e vai olhando o que ele fez para cada coisa. Hoje em dia, como você tem um GPT, aí você vai pergunta para ele como fazer, né, uma fração no TEC, como botar um integral no TEC, como, sei lá, uma tabela em TEC. Então ele vai te mostrar isso aí. Ou até mesmo o próprio TEC, hoje ele está meio wordizado, ele tem uns botões lá que você clica, já sai a codificação daqui, você só precisa preencher, né? Tipo, quando você clicar lá no frac, se eu não me engano, parece que tem um botão para isso, eu não estou lembrando, porque eu não uso muito esses botões, então ele vai abrir um objeto tipo assim, ó, vazio, né? A fração vazia. Aí você o quê? Você bota aqui, por exemplo, 1 sobre 2. Pronto, apareceu. Então ele interpreta isso, tá certo? Então no caso aqui a fração é um exemplo. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar ao normal, né? Aqui eu tenho uma raiz quadrada. Então no caso da raiz quadrada o símbolo é o quê? Barra SQRT. Aí aqui você bota colchete o índice, né? E aqui entre chaves a função que vai estar aqui dentro, o objeto que vai estar aqui dentro, certo? Se for um número, for uma função, seja lá o que for. Então perceba que é algo bem assim, prático de você fazer. E é melhor que a escrita é linear, não fica um texto muito grandão, né, para a escrita. Claro que depois de compilar, aí ele vai assumir a forma dele. Beleza? Outro exemplo é integral, né? Então barra int, aí underline, né, para botar o cara embaixo, o chapeuzinho para botar acima, ou seja, aquilo que mais ou menos a gente espera, né? Quem já programa um pouquinho não vai ter tanta dificuldade com isso, né? Uma tabela, por exemplo, como é que eu fiz essa tabela aqui? Então eu aproveitei ela de um material, basicamente está aqui, ó. Eu uso um cifrão duplo para ele centralizar, não sei se você percebeu, mas esse aqui está entre cifrões duplos e esse aqui também. Eles ficaram no
meio da tela. Se eu botasse só cifrão simples, ó, então ele cai para o lado de cá, do começo, certo? Então, você pode ir brincando aí. Então aqui eu tenho, né, a minha tabelinha, então é Begin Array, aí tem aqui C, aí tem esses tracinhos, né, quem sabe de tech, né, lembrando, aqui não é um curso de tech, é só dizendo que aceita tech, então você tem que entender de tech para entender isso aqui, beleza? Então aqui esses tracinhos aqui é mais para você ter as linhas, né, digamos, horizontais, ou verticais, né? Que até tá muito aqui, você nem precisa desse tanto, porque aqui eu tenho uma, duas, três colunas, então basicamente eu só vou precisar de três aqui. Até copiei isso de algum lugar, eu acho que eu editei a tabela e esqueci de colocar. Pronto, agora tá certinho. Então aí você tem a possibilidade de estar pegando textos que você tem em tech e passando para cá. E o melhor, você agora vai ter um ambiente onde você vai ter um programa ali que já pega aquela teoria matemática que você está desenvolvendo ali, ou que tem a ver com matemática, e você tem uma célula que vai fazer cálculos para você. Cara, isso aqui é espetacular. Simplesmente, quando eu descobri essa funcionalidade, eu falei, não, agora fechou, né? Eu acho que eu dificilmente vou usar outros aplicativos que não sejam o Jupyter, né? Como eu sou professor de matemática, eu posso, né, me dar o luxo de escolher o meu aplicativo preferido, né? Quem é de programação aí não tem jeito, né? O cara tem que saber usar de tudo, porque, né, é a área dele, né? É abarcar o máximo de programação que ele conseguir. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, tá certo? Qualquer dúvida, gente, só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.